Será que você sabe como se destacar na sua empresa? Olá, meu nome é Wagner Steffen e eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar e perseguir seus objetivos de carreira. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por passar esse tempo comigo. E hoje a gente vai falar de uma coisa que já me pediram algumas vezes e realmente eu vou ter que concordar que eu estava em falta, que é fazer um vídeo para as pessoas que trabalham em empresa, né? Então a gente vai entender hoje algumas formas de você se destacar dentro da sua empresa. Vale ressaltar aqui que essas dicas no geral, vamos dizer assim, elas são mais voltadas para as empresas maiores, mas elas vão, se você souber usar essas dicas, elas vão servir para qualquer tamanho de empresa. Então, se você trabalha num pequeno comércio ou se você trabalha num grande banco, essas dicas vão servir para você, mas você tem, claro, que ajustar de acordo com o tamanho da sua empresa. Então, deixando esse lembrete aí de lado, vamos começar. Primeira dica que eu separei aqui para vocês é conhecer a empresa. Essa dica é claro que é muito válida para as pessoas que estão começando ou entrando na empresa, né? Ela é uma dica, inclusive, que ela vale até como dica de entrevista. Porém, a gente tem que deixar bem claro aqui que conhecer a empresa é conhecer ela em dois aspectos. Conhecer no que as empresas dizem ser, então é conhecer o site, a missão, a visão, a história da empresa, é importante dependendo da empresa onde você estiver, mas também é importante conhecer o que a empresa realmente é, como a empresa se comporta no dia a dia. Dentro do seu, então, se você tiver numa empresa pequena, como funciona, né, a relação com os donos, a gerência média e você? Como funciona, se você tiver numa empresa grande, como funcionam as coisas dentro do seu departamento, dentro da sua área? Porque acho que, especialmente para as pessoas que trabalham em grandes empresas, aí não é segredo para ninguém que o que a empresa fala que é, como as coisas funcionam em determinados departamentos é bem diferente. Então essa é a primeira e talvez a mais importante dica aí de hoje. Conheça a sua empresa. O que realmente acontece na sua empresa? Então, a sua empresa se diz que ela, no site dela está escrito que ela valoriza muitos funcionários e que ela tem todo um conjunto de ferramentas aí para atender esses funcionários, para eles estarem bem, para eles se sentirem felizes. E aí você realmente olha na sua empresa, em um dos andares tem uma área de lazer, mas você vai lá, você é julgado dentro do seu departamento. Seu departamento constantemente, seu chefe e seus colegas de trabalho, constantemente falam que é aqueles vagabundos que trabalham, que ficam lá naquele espaço lá e nunca vão lá. E aí se você vai, você é julgado. Então, isso é um tipo de conhecimento. Eu não tô nem dizendo que isso é justo ou não é justo, é certo ou é errado. Não vou entrar nesse mérito. Mas se você sabe que o seu chefe ele admira pessoas que trabalham ali, né, na baia certa, que sentam, chegam no determinado horário, etc, etc, etc. Se você sabe o que o seu chefe, ou o que o seu gerente, enfim, não importa a sua hierarquia, se você sabe o que ele valoriza e você não faz, você entende o que você precisa fazer para se destacar e você não está fazendo. E isso é muito difícil, o que leva a gente para a nossa segunda dica, porque não é só o chefe que diz as coisas, né? Vamos lá, a empresa ela permite que você vá para outras áreas, suba na empresa, descer, né? Lembrando aí, eu sempre gosto de inserir alguns conhecimentozinhos, tá? Você não pode ser demovido na sua empresa, tá bom? Você não pode passar por um cargo menor do que você tá, é lei trabalhista. Então, se você for CLT, você não pode ser demovido. Então, se você pode subir na empresa ou ir para os lados, né? Pegar o mesmo cargo que você tem e ir para uma outra área. E nisso, a segunda dica que eu separei aqui é você saber o que o seu cargo espera de você. O que realmente
E aí eu preciso enfatizar, realmente você está sendo pago para fazer? Porque essa não é uma pergunta tão fácil de responder. Você tem uma descrição de cargo? Quando você entrou na empresa, disseram o que é para você fazer? Você está fazendo trabalho a mais? Está fazendo trabalho de outra área? Você está fazendo trabalho de outro colega? Cobrir para um colega uma vez ou outra é mostrar até um espírito de equipe, mas se um colega seu que ganha a mesma coisa que você, com o mesmo cargo que você, faz muito menos trabalho que você, é hora de você buscar uma certa justiça. Mas você saber o que é para o seu cargo fazer, saber o que as pessoas esperam de você, saber qual é o trabalho necessário para você, é um conhecimento muito importante. E um outro conhecimento, a gente vai fazer um vídeo só sobre promoção, tá? Mas um outro conhecimento muito válido aí, uma outra dica para se destacar, é saber o que o cargo que você quer espera. É muito comum em pessoas que estão almejando a primeira liderança, né? Eu quero ser líder, então eu estou num cargo aí pleno ou sênior, geralmente é a nomenclatura, né? Então você é um analista, mas você já foi promovido algumas vezes como analista. E você quer se tornar um líder, que é a primeira liderança sua. Você vai tomar conta de pessoas que não tomam conta de ninguém. Então você vai tomar conta de outras pessoas que não são líderes. Esse é um líder de nível 1. A gente vai fazer também um vídeo de liderança só sobre essa nomenclatura de liderança, né? Que a gente vai fazer com base no livro do Pipeline de Liderança, mas isso a gente faz em outro vídeo. Essas pessoas que estão buscando isso, elas geralmente têm que ver o que é esperado desse cargo e não só do que você faz. Normalmente, para você ser promovido dentro de uma empresa, e de novo eu não vou entrar no mérito se isso é justo ou não, mas o que acontece é que geralmente quem é promovido é a pessoa que já está fazendo as responsabilidades do cargo que ela está almejando, tá? Então tome um pouco de cuidado com isso também. Se você quer um cargo de coordenação, você já tem que estar meio que tomando conta do processo da sua área, para aí você ser promovido. Então, o que se espera de um coordenador, ou um gerente júnior, ou qualquer que seja o nome que dá na sua empresa para a primeira liderança? O que se espera disso para você se tornar aqui? Mesma coisa vale para os níveis mais básicos. Você é estagiário e você quer se tornar analista, o que é esperado de um analista? Eu entendo que o estagiário trabalha 2 horas a menos por dia, mas o que é esperado de um analista júnior que você não está fazendo? Porque se você não está fazendo, normalmente as empresas vão pegar quem já está fazendo. De novo, eu não concordo com essas boas práticas, mas é o que é feito na empresa. Aqui vocês vão ver que eu vou passar por 2 momentos. O primeiro é que eu vou falar o que é para fazer, o que tem que ser feito e como o mercado está funcionando no momento. E o outro eu vou falar que normalmente eu não concordo, que o justo deveria você ser treinado para o próximo cargo. O justo deveria você não precisar fazer coisas que estão fora do seu escopo para ser promovido. Isso não é justo. Isso é essa busca extrema por a produtividade máxima que uma pessoa pode entregar. E viver nisso por muito tempo causa muitos danos à saúde mental. Mas aqui a gente está falando sobre como o jogo funciona. O jogo funciona assim. Se você tem um time de 10 estagiários e você tem 8 vagas, você vai pegar os 8 que trabalham mais e não os que trabalham mais adequadamente. Normalmente os estagiários promovidos são os estagiários que são efetivados, eles já estão fazendo o trabalho de um analista júnior em 6 horas. Tá? É cruel, mas é a realidade. Ok? Mas aí, para entender um pouco dessa quantidade de trabalho, a gente vai fazer uma diferenciação aqui, tá? Como a gente trabalha a questão de quanto você está trabalhando e quanto é suficiente, o quanto não é, o quanto você tem que realmente trabalhar. Vamos lá. Então, conhecendo o que é para ser feito, você tem que entender um pouquinho da diferença das palavras eficiência, eficácia e efetividade, tá? Eficiência, gente, eu tenho uma colinha aqui para eu não falar, né, coisas erradas. A eficiência, sendo muito, muito, muito bem resumido, a eficiência é você fazer bem algo. Então é você entregar aquela tarefa, aquele serviço, aquele projeto com qualidade. Não importa, e aí a pessoa que é eficiente, ela entrega com qualidade. Você é aquela pessoa, uma pessoa, vamos supor, né, só eficiente, ela vai entregar o que quer que você peça, ela vai pegar e vai fazer aquilo muito bem e vai te entregar no tempo que você pediu, com
o orçamento que você pediu, etc, etc, etc. Eficiência é uma característica aí que a gente busca muito nos níveis mais operacionais. Então, níveis não só de liderança, né? Então, níveis, por exemplo, como estagiários, analista júnior, analista pleno, a gente espera que a pessoa seja muito eficiente, porque afinal você está passando tarefas para ela, né? Então, se eu passo uma tarefa para você, você vai lá, pega essa tarefa, eu falo para você, essa tarefa é para ser entregue em 3 dias, você tem R$ 100 para fazer ela, lá, 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 lá. E a pessoa pega, planeja aquilo e ela faz. E acabou. Isso é ser uma pessoa eficiente. Conforme eu for crescendo, conforme eu for me preparando para cargos onde não tem um conjunto de tarefas muito estruturado, então, por exemplo, cargos de liderança, você geralmente quando você é líder, você recebe um pedido de trabalho bem desestruturado e você tem um monte de tarefas para fazer e você tem que não só entregar tudo com eficiência, porque começa a se tornar humanamente impossível, tá? Você recebe 10, 20, 30 tarefas no dia. Você tem tempo de fazer 10. Que vem o nosso segundo termo, que é eficácia. Eficácia é fazer as coisas certas. O que é isso? É saber selecionar, tá? Selecionar o que deve ser feito para então entregar com a eficiência que você já tem. Então, eficácia é como se fosse um segundo passo. Você recebe um monte de tarefas e você entende o que realmente é importante ali, o que é urgente. A gente vai fazer um vídeo só sobre planejamento de tempo, onde eu vou falar um pouquinho sobre esses termos, né? O que é importante e urgente, o que é importante e não urgente, o que é não importante e urgente, não importante e não urgente. A gente vai falar sobre esses quadrantes aí do planejamento de tempo. Mas a pessoa que é muito eficaz, quando você passa muitas tarefas para ela, ela entrega o que precisa ser entregue. Pode ser que para você pareça um negócio estranho. Não, eu tenho que fazer tudo. Vamos lá. Nem sempre. Tem trabalhos que são mais desestruturados por natureza. Qualquer trabalho que envolva arte ou beleza ou projetos vai envolver assim. Eu sou o cliente e eu estou te pedindo um site. Eu digo para você o que eu quero do site, mas eu não entendo o que é um site. Eu não sei o que é importante para ter um site. Hoje em dia, eu Wagner, eu entendo um pouquinho, porque eu me envolvi bastante quando foi feito o site da Desafio Certo. Mas vamos supor que eu não entenda nada. Eu vou pedir para você, eu quero um site bonito, que apareça no Google, que eu saiba mexer, que tenha um blog, que tenha muitas imagens, que tenha pouco texto, mas que o blog eu possa colocar vídeo. Entende? Eu vou entregar para você um monte de tarefas que elas parecem muitas tarefas. O site tem que ter vídeos, o site tem que ter isso, o site tem que ter aquilo, o site tem que ter imagem. E você, como um especialista de site, você vai ter que escolher o que é necessário fazer para que eu obtenha um produto possível. E se eu chego e falo que eu quero um site cheio de coisa, só que eu só posso pagar R$500, você vai falar, quantas horas eu vou trabalhar para fazer esse site por R$500? Entende? É a mesma coisa quando você chega no trabalho e alguém pede um projeto de, sei lá, eu preciso de uma planilha de Excel que faça isso, que tenha botão, que seja vermelha, que tenha 122 colunas, e que faça um relatório quando aperta o botão. Só que eu quero isso amanhã. O que a pessoa eficaz faz? Ela faz uma planilha que entregue mais ou menos o que a pessoa precisa, porque em um dia não dá para fazer essa planilha. Entende? É difícil entender que muitas vezes você vai ter que escolher o que fazer. E isso é bastante comum em pessoas que trabalham com projetos, mas é bastante comum nas empresas também. E a empresa é até pior, porque quando você é autônomo, você até tem uma possibilidade longínqua de argumentar com o cliente, falar que aquilo não é possível, explicar por quê. Quando é seu chefe, ele vai falar assim, tô pagando, faz aí. O cliente também fala isso, tá? Mas estou falando como autônomo, você tem uma chance de educar seus clientes um pouquinho maior. Bom, e o que é eficiência? É a junção dos dois. Então é fazer as coisas certas com bastante qualidade. E eu vou ressaltar aqui, às vezes você vai deixar coisas sem fazer. Ser eficaz é isso. Ser eficiente, por
por consequência também é isso. É você às vezes falar assim, isso eu não fiz porque não contribui para o objetivo. Quando alguém te passa uma tarefa, fala, eu quero uma planilha de Excel para isso. Tá bom, mas você entende que no fundo a pessoa quer um relatório com 3 colunas. Você faz tudo aquilo sem um monte de coisa que a pessoa pediu. Porque o que ela queria é aquilo. Então, ser eficaz é basicamente ser uma pessoa que sabe resumir bem, profissionalmente, o que a pessoa precisa. Tá? Então, você saber isso, para você saber se você está atendendo. Para se destacar nas empresas, você precisa ser eficiente. Quando você precisa ser efetivo. Tá? Porque quando você começa na empresa, se você for só eficiente, fazer as coisas, entrega a coisa para você, você faz. Entrega, você faz. Fechou? Muito ótimo, maravilhoso. Conforme você for crescendo, se destacando, as pessoas vão confiando mais em você e elas vão te dando mais coisa para fazer mais desestruturadamente. Ninguém chega e fala assim, querido pessoa, faça por favor uma coisa assim, e assim. Explica tudo que é para você fazer no e-mail desse tamanho. Não, a pessoa fala assim, ô cara, beleza? Preciso do relatório, não sei o que. Se vira. É assim que funciona a empresa. Então, conforme você vai recebendo coisas mais desestruturadas, você vai precisar ser mais eficaz. E conforme você for aprendendo a ser eficaz, você aí sim vai ser uma pessoa efetiva, que faz o que realmente é importante com bastante qualidade. Certo? Isso é a dica para você, que você tem que entender esses termos e tem que almejar ser efetivo dentro das empresas. Porque é um lugar de tarefas desestruturadas, tá? E é um lugar que te exige qualidade e produtividade o tempo inteiro. De novo, não estou dizendo que eu concordo, mas estou dizendo como é jogado o jogo. Certo? Que mais? A gente tem que entender a importância, eu vou falar algumas coisas que são menos concretas aqui, tá? Mas a importância de uma empresa que a maioria das empresas dá para a socialização. Quem aqui nunca conheceu aquele colega de empresa, aquele colega de trabalho que nunca sai para lugar nenhum? Olha, eu não estou dizendo que não acontece desse cara ser o promovido, porque de repente ele é extremamente bom no que faz, não tem nem quem promover além dele, etc. Mas se você quer se destacar na empresa, você tem que saber que alguns momentos de socialização você precisa ir. Mas Wagner, eu sou uma pessoa introvertida, eu não gosto muito. Gente, eu entendo, tá? E eu entendo que até às vezes para as pessoas extrovertidas como eu, às vezes é péssimo ir nesses lugares. As empresas fazem esses eventos, eu sinceramente até hoje não sei por quê. Porque é um evento social com um monte de bebida, só que você não pode ficar nem muito bêbado, nem não beber nada, tudo é julgado. E eu entendo que são momentos horríveis, tá? E não é só porque você é introvertido. Eu que sou extrovertido não gostava de ir, tá? Porém, você tem que entender que é importante. De novo, é aquilo. Eu não concordo, mas estou dizendo como o jogo é jogado. É importante. As empresas, elas são entidades muito sociais. E você precisa entender a importância da socialização dentro das empresas. Se você não entender, eu te garanto que você vai ser julgado por isso. No momento de uma promoção, no momento de uma premiação, no momento de você receber um projeto de destaque, qualquer coisa que seja, você vai ser julgado também pela socialização. Não é justo, eu sou o melhor no que eu faço, ninguém faz melhor que eu, só porque eu vou para minha casa trabalhar, ficar com o meu filho. Sim, não é justo. Eu estou reforçando e estou te validando. Não é justo. Mas estou dizendo que as empresas valorizam muito isso. Então não importa se você é chefe ou se você é funcionário, em uma ou outra dessas confraternizações, foca pelo menos uma vez por mês, vá. Nem que seja um almoço, um happy hour, vá. Vá, seja agradável, converse, não seja um cara chato, não seja um cara babaca, né, que só faz piadinhas de mau gosto. Vá, seja agradável, beba, tire fotos e faça a sua lição de casa de socialização, porque, confie em mim, isso é importante, infelizmente. Ok, ir para a socialização, não importa se você é um chefe ou se você é um funcionário, vai levar a gente para uma outra coisa que é muito importante também, que é saber lidar com hierarquia.
Eu imagino que se você é presidente de um banco, você não está vendo esse vídeo. Então, pessoas que não têm chefe, vou ser bem sincero, são pouquíssimas no mundo. E aí eu tô falando com vocês que são empreendedores, esse vídeo é para pessoas de empresa, tá? Mas vamos lá. Vocês que são empreendedores, vocês sabem que o chefe é o cliente. Mas, especialmente para você, que é uma pessoa que decidiu estar trabalhando em empresas, você tem que saber lidar com a hierarquia. Ah, mas o meu objetivo é virar diretor. Tá bom, acima do diretor tem o presidente. Ah, mas eu vou virar presidente. Tá bom. Você vai ter que lidar com o board, que é lá, os conselheiros. Não importa quem você for, você vai precisar lidar com a hierarquia. E a imensa maioria das empresas são empresas hierárquicas, verticais, cheia de cargo. Então é o coordenador 2, gerente 2, 3, 4, diretor 1, diretor 2. Eu lembro quando eu na segunda empresa que eu trabalhava, aqui, uma empresa de informática, eu lembro que cada cargo era... a partir do momento que você virava gerente, você era M e tal. Então o M1 era o menor nível de gerência. Então você tinha o colaborador individual, o M1. E eu lembro que ia até o M10. O presidente da empresa era um M10. Então olha quanto nível de gerência tem. Não precisa disso. Não precisa, mas tem. Então se tem, como é que a gente trabalha no jogo? Para se destacar na empresa, você tem que entender que você, dependendo da cultura da empresa, você pode, você deve questionar o chefe, questionar não toda hora, não a todo momento, mas você pode falar, eu tive uma ideia melhor, olha, isso aqui pode ser feito dessa forma, você pode trazer sugestões, mas a dura realidade é que o seu chefe tem a palavra final. Ai, mas que horrível, eu trabalho num ambiente colaborativo, que as pessoas... Tá, garanto pra você que se tem hierarquia é por alguma razão. Porque no momento que você tá numa equipe que tem 10 pessoas e cada uma tem uma ideia, são 10 ideias pro mesmo problema. O papel seu como gestor, se você estiver me olhando, ou seu papel como colaborador, por mais que seja não importa o seu papel, o problema tem que ser resolvido. As equipes existem para resolver problemas. Então, de 10 ideias, aquele gestor, não importa o nível dele, ele tem que escolher uma. Qual é a ideia mais viável? E aí vamos supor, né, que você tem 10 pessoas, 10 ideias, e o gerente escolheu uma que não era sua. Você tem que ajudar a sua equipe a aplicar uma ideia que não é sua. Isso é saber lidar com hierarquia. É entender que a decisão do cara é responsabilidade dele. Você vai fazer de tudo para ajudar. Mas se você não souber lidar com isso, então você for uma pessoa imatura, que vai ficar triste porque não escolheu sua ideia, vai fazer birra, que não escolheu minha ideia, então também não vou ajudar. Quer fazer isso? Ou uma pessoa amarga, então, vamos supor, escolheu sua ideia, foi tentar resolver o problema com aquela ideia e não deu certo. E você vai falar, tá vendo? Eu avisei. Isso não ajuda. A grande verdade é que, justiça ou não, é claro que deveria ter um grande número de pessoas ali ajudando a escolher quem é promovido, ou a promoção deveria ser pelo cargo, desculpa. A promoção deveria ser por uma avaliação numérica do desempenho dessa pessoa, mas a grande verdade é que o seu chefe tem uma grande, imensa influência se você é promovido ou não. Então, se você quer se destacar, inclusive ser promovido, você tem que, no mínimo, respeitar essa pessoa. E aí você vai me perguntar... E não é só essa pessoa o seu chefe direto, mas o chefe dele, você vai ter contato com essas pessoas. Outros gestores, você vai ter que saber lidar. E quando você for gestor, você vai ter o seu gestor. Que vai ter o seu gestor, que vai ter o gestor, blá, blá, blá. Vai ter sempre alguém acima. Você tem que saber lidar e respeitar com todas essas pessoas. Aí você vai me perguntar... Wagner, o que é saber lidar com essas pessoas? É eu puxar o saco delas? Não necessariamente. Será que você tem que fazer isso? Depende, tá? Se você for, que é a próxima dica, verdadeiro com os seus valores, não importa o que você faça. Mas se você acha que você é uma pessoa que, em hipótese alguma, vai mentir ou vai puxar o saco da pessoa, né? Vai tentar agradá-la de maneira não... traduzindo, puxar o saco, né? Agradar de maneira não verdadeira, agradar só por agradar só com o objetivo de receber. Se você acha que isso tudo bem,
Não sou eu que vou falar para você não fazer, né? Não é meus valores pessoais dizem que você não deveria fazer isso. Você deveria tentar ser promovido ou ganhar projetos, etc, etc, receber vantagens pela sua competência, não pela sua competência em agradar por agradar, tá? Mas se você acha que isso tudo bem, faça. Se você for verdadeiro com seus valores dentro da sua empresa, não me importa como você vai fazer. Como deveria funcionar? Você deveria ser uma pessoa bastante competente, essa competência gerar confiança, essa pessoa, né, esse gerente, esse coordenador, que está no poder aí de te dar uma certa vantagem, vai te dar porque você é competente. Mas você aí que está conversando comigo, provavelmente, que está me vendo, provavelmente você é um funcionário muito legal, muito bom, muito competente e que não gosta de só agradar por agradar. Você quer ser visto pela sua competência e você já viu um ou dois dessas pessoas puxa-saco serem promovidas no seu lugar, receberem vantagem no seu lugar. E aí que tá. Essa empresa, ela é para você? Num outro vídeo eu falei que você tem que escolher às vezes. Essa empresa está de acordo com seus valores? Então uma empresa que promove a partir apenas desse agradar por agradar, onde quem é promovido é as pessoas que têm esse QI aí, nesse quem indica, que são agradáveis a todo mundo, mas não trabalham. Essa empresa está dentro dos seus valores? Não está. Então talvez seja o momento de você trocar. A gente vai falar já falou semana passada de mudança de carreira e como mudar, e mitos sobre mudança de carreira. E eu vou fazer um vídeo sobre como se planejar de verdade para mudar de carreira. Mas se essa empresa ela não corresponde aos seus valores, então um valor seu é que as pessoas devem receber vantagens pelo que elas trabalham. E essa empresa só promove não quem trabalha, mas quem puxa saco, essa empresa não está correspondendo aos seus valores. Talvez seja o momento de mudar. E é injusto. E é muita empresa. Empresa não, tá? Não vou ocupar a empresa como um todo, mas é muito chefe, vamos dizer assim, muito líder que promove sem se basear na competência, que deveria ser o correto aí. Tá bom? Bom, e qual a última dica que eu posso dar para vocês? Dentro de empresa a gente tem muitos cargos, de liderança ou não, mas quando a gente está falando de cargos fora de liderança, a gente tem muito cargo que são cargos mais operacionais, né? Cargos onde você tem responsabilidades de fazer tarefas, né? Fazer os trabalhinhos mais simples. E muitas vezes esses trabalhos não requerem um dom de comunicação muito alto. Porém, essa última dica que eu vou dar para vocês é: saibam se comunicar. Invistam tempo de aprendizado nisso. Mas eu fico lá, chego no computador, faço meia dúzia de pedidos, não sei o que, e vou embora. Gente, vai acontecer alguma coisa, tá? Ou você vai receber um projeto onde você vai ter que se comunicar com um time multidisciplinar, então você vai fazer um projeto que envolva compras, administração, jurídico, e você vai precisar estar envolvido, você vai precisar comunicar a visão da sua área, você vai ser promovido, você vai se preparar para uma promoção, você vai precisar apresentar uma ideia. Como eu disse lá atrás, a empresa é um ambiente muito sociável. E por melhor que você seja tecnicamente, se você não sabe apresentar as vantagens do seu trabalho, como o seu trabalho é feito, para que ele é feito, então você é o cara, vamos supor, né, ferrado, mas o melhor da empresa em Excel. Você faz umas planilhas que fazem que você clica e faz café lá no outro andar. Perfeito. Só que ninguém sabe. A planilha está no sistema, você enviou por e-mail. Segue o que você pediu. Você nunca vai se destacar se você não souber, no mínimo, vou dar esse nome muito esdrúxulo, que é se vender. Tá? Então, gastem, aliás, invistam tempo em aprender a se comunicar melhor. Falar em público um pouquinho, nem que seja numa reunião, você explicar o que você vem fazendo no seu trabalho. Quando você virar líder, explicar para as pessoas o que elas têm que fazer. Resolver um problema, né, quando líder, resolver um problema dentro da empresa que os dois funcionários brigaram, não sei o que. Quando você tiver uma ideia muito boa, né, naquela reunião que as 10 pessoas vão apresentar a ideia. Se você tem a melhor ideia, mas você fala, eu pensei nisso. Isso não é se comunicar, isso é falar. Se você souber se comunicar bem, você vai fazer
Pessoal, tudo bem? Então, olha, tive uma ideia fantástica, estudei o problema, eu fiquei... E você vai e apresenta. Se você é bom, coloque isso como uma obrigação para você. Saiba se comunicar. Se você é muito bom no que você faz no seu trabalho, aprenda a se comunicar. Porque você ser bom significa que você tem as melhores ideias. Se você tem as melhores ideias, você tem que começar a apresentar elas e a fazer com que elas sejam executadas na sua empresa, porque você é o melhor, não é? Então aprenda a fazer as pessoas verem isso, certo? Essas foram as dicas aqui que eu apresentei hoje. Então, em resumo, né, conhecer a empresa, tanto a empresa que diz que ser, quanto a empresa do dia a dia, saber o que o seu cargo espera e o que o próximo cargo que você quer espera também de você, saber a diferença da eficiência, eficácia e efetividade, ser verdadeiro com seus valores, saber lidar com hierarquia, saber a importância da socialização dentro das empresas e agora, por último, a gente falou em saber se comunicar, certo? Essas são as dicas gerais que eu tenho para dar para você se destacar dentro de uma empresa. Então, muito obrigado por ver esse vídeo, tá? Espero que tenha ajudado você, pelo menos um pouco, a como se destacar dentro de uma empresa, se é esse o seu desejo. Lembrando que se você não quer estar numa empresa, você tem que mudar de carreira. Se eu soubesse, eu deixava o vídeo em algum lugar, mas eu não sei. É um vídeo, se eu não me engano, vídeo número 5 aí, tá? Sobre mudança de carreira. E vamos lá, se você gostou, compartilha esse vídeo. A gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo todos os canais do Desafio Certo. A gente tem o áudio desse episódio como podcast, a gente tem Facebook, Twitter, Instagram, a gente tem, enfim, todas as empresas aqui. Se você não gostou, deixa um dislike no vídeo, não tem problema não. Deixa um comentário aqui se você quer uma sugestão ou se você vai me falar por que você não gostou desse vídeo, tá bom? Por último, no Instagram a gente faz uma sequência, um stories diário sobre carreira. Então são dicas de carreira curtinhas, que a gente chama de momento desafio certo, são 1-2 minutos de dica, mas são todo dia. Então se você quer ver, acompanha lá. E muito obrigado de novo por investir seu tempo comigo. Até semana que vem. Tchau, tchau.